Bom dia a todos. Queridos, pela graça do Senhor, aqui estamos mais um domingo para estudarmos a palavra de Deus. Pela graça do Senhor, hoje também nós vamos dar continuidade ao nosso estudo a respeito do Espírito Santo. Mas antes, como sempre fazemos, oramos ao Senhor, pedindo que Ele nos abençoe, que Ele nos dirija, que Ele possa nos conduzir por meio do Seu Santo Espírito nesse aprendizado. Vamos orar? Senhor Deus, graças eu te dou, ó Pai, pela oportunidade, pelo privilégio de podermos, nesta manhã, aprendermos mais de Ti, Senhor, aprendermos mais a respeito da pessoa e da obra do Teu Santo Espírito. Ó Deus, que o Senhor possa, por meio deste mesmo Espírito que em nós habita, nos conduzir, nos iluminar, nos direcionar nesse processo de estudo, de aprendizado, de meditação na Tua Palavra, que de fato o Senhor possa tirar todo e qualquer empecilho, tudo aquilo que de alguma forma venha a dificultar, atrapalhar, ou mesmo impedir o nosso aprendizado nessa manhã. Que o Senhor possa ser conosco, que o Senhor possa nos abençoar para a honra e glória do Teu santo nome. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, hoje continuaremos o nosso estudo a respeito do Espírito Santo, e o tema da nossa aula hoje será a Era do Espírito Santo. Esse é o tema da nossa aula, e a nível de introdução é importante nós dizermos que ao longo do Antigo Testamento as Escrituras, elas sempre profetizavam a chegada de uma era extraordinária, uma era marcada por um derramamento especial do Espírito Santo. Os profetas, eles vislumbraram, a era que o Espírito Santo ele ia ser derramado de forma mais abundante, de forma mais inclusiva sobre a igreja de Deus, sobre o povo de Deus. Então, você vai encontrar, por exemplo, Isaías profetizando sobre uma renovação que viria depois de tempos de destruição. Você vai encontrar Ezequiel, Joel, falando detalhes a respeito da amplitude, a respeito da profundidade desse derramamento do Espírito Santo, mostrando que esse derramamento aconteceria de uma forma ampla, pessoas de diferentes idades, pessoas de diferentes classes sociais, pessoas de diferentes sexos, homem e mulher, receberiam esse derramamento especial do Espírito Santo. Então, com a chegada do Senhor Jesus Cristo e com o dia de Pentecostes, nós vamos perceber que essas promessas elas foram fielmente cumpridas e uma nova fase na história da redenção foi inaugurada. Uma nova fase na história da salvação. Hoje, nós vamos estudar 3 pontos importantes concernentes a esse assunto, 3 pontos que estão ligados a esse assunto, que são basicamente o seguinte: primeiro, o anúncio dessa era; segundo, a atuação do Espírito Santo nos crentes do Antigo Testamento; e terceiro, o papel do Espírito Santo como nosso consolador. Esses vão ser os 3 pontos da nossa aula. Por fim, nós vamos trazer algumas implicações da doutrina para as nossas vidas, ok? Então, nós vamos começar pelo primeiro ponto, a era do Espírito Santo. Como eu havia dito, queridos, há muito tempo Deus vinha anunciando por meio dos seus profetas a chegada de uma era maravilhosa, uma era
que seria identificada por um derramamento especial do Espírito Santo. Então, apesar de o Espírito já estar presente nos crentes do Antigo Testamento, apesar de o Espírito Santo estar atuante durante todo o período do Antigo Testamento, como nos diz Stott vai dizer o seguinte, abre aspas, mesmo assim, alguns profetas predisseram que nos dias do Messias, Deus concederia uma difusão liberal do Espírito Santo, nova e diferente, bem como acessível a todos. Então, nós vamos ver os profetas fazendo exatamente isso. Isaías, por exemplo, ele profetizou que depois de um tempo de destruição para o povo de Israel, em que os seus palácios seriam abandonados, as suas cidades ficariam desertas, as torres seriam destruídas. Depois de tudo isso, Deus derramaria o seu Espírito lá do alto. É isso que nós vamos ver lá em Isaías 32, do verso 14 ao verso 15, onde Deus fala claramente que Ele vai derramar o seu Espírito para trazer uma renovação ao seu povo. Outro texto também de Isaías, e inclusive esse eu coloquei aqui, fala justamente que esse derramar do Espírito Santo seria algo que era uma grande expectativa do povo de Deus. O povo de Deus aguardava esse derramar do Espírito Santo, essa era que chegaria, em que o Espírito Santo seria derramado dessa forma especial. Isaías 44:3 diz assim, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então veja, lá no Antigo Testamento, promessa da parte do Senhor para o seu povo, que Ele ia derramar o seu Espírito sobre o seu povo. Ezequiel também trouxe essa profecia, de uma outra forma, mas a ênfase era justamente nesse derramar do Espírito Santo. Ezequiel capítulo 36, do verso 25 ao 27, diz assim, então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, porei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então veja aqui que nós temos essa promessa maravilhosa também por meio do profeta Ezequiel, mostrando que de fato era algo extremamente relevante e importante, que Deus faz questão que os seus profetas tragam esta profecia de uma forma muito clara, e cada um deles vai acrescentando mais verdades, de modo que você vai juntando esses relatos, você vai tendo uma noção do que vai acontecer. Ok? Outro que também profetizou a respeito do derramamento do Espírito Santo foi o profeta Joel, lá em Joel, capítulo 2, do verso 28 ao 29, quando ele diz assim, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, sobre os vossos filhos e vossas filhas. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Então aqui você vai perceber claramente Joel falando como essa difusão do Espírito, esse derramar do Espírito, ele
aconteceria de forma ampla, vossos filhos, vossas filhas, não é? Vossos jovens, vossos velhos, os senhores, os servos, todos receberiam essa maravilhosa bênção de fato desfrutarem do Espírito Santo dessa forma especial. E veja, toda essa expectativa do derramamento do Espírito Santo, ela também vai ser vista ali no começo do Novo Testamento, certo? Só que, veja, você vai ver o último dos profetas do Antigo Testamento também dando ênfase a esse derramamento, que foi quem? João Batista. Mesmo estando no Novo Testamento, João Batista ele é o último dos profetas do Antigo Testamento. E veja o que é que ele diz. João Batista vai dizer lá em Lucas capítulo, Marcos 1:8. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, veja, João Batista aqui, ele está justamente reverberando essa profecia do Antigo Testamento, que fala justamente sobre esse derramar do Espírito Santo de forma mais ampla, de forma mais abundante, vamos dizer assim, sobre todas as pessoas. E quem faria esse derramar, quem batizaria a igreja com o seu Espírito? O Messias, o Senhor Jesus Cristo, aquele que foi o tão aguardado do Antigo Testamento. E aí, meus queridos, o próprio Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver o cumprimento das profecias em Cristo e no Pentecostes. O próprio Jesus Cristo vai justamente falar isso aqui em Lucas 24:49. Depois da sua ressurreição, ele vai orientar os seus discípulos para que eles então pudessem receber o cumprimento da promessa. Lucas 24:39. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, aqui o Senhor Jesus havia ressuscitado, estava glorificado, orienta os seus discípulos, a respeito de onde eles vão receber o cumprimento da promessa. Eles deveriam permanecer em Jerusalém. Jerusalém seria o local onde aconteceria esse que é o penúltimo acontecimento da história da salvação, o derramamento do Espírito. Depois desse, só há um último, que é a volta de Cristo. E o local onde eles iriam receber o cumprimento dessa promessa era onde? Em Jerusalém. Jerusalém era a cidade escolhida para que a antiga promessa fosse cumprida e assim o Espírito prometido fosse então derramado sobre o povo de Deus. Por isso que no dia de Pentecostes, Pedro ele claramente vai fazer a interpretação daquele acontecimento associando com as profecias do Antigo Testamento. Lá em Atos capítulo 2, do verso 16 ao 17, você vai ver Pedro explicando o acontecimento, dizendo assim: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Nos últimos dias, derramarei o meu Espírito sobre... Nós já estamos vivendo nos últimos dias, tá? Porque o Espírito foi derramado nos últimos dias. Então, veja, o Espírito do Senhor revelou ao apóstolo Pedro e ele, ali, na mesma hora, ele vai explicar que o que aconteceu realmente é o cumprimento daquilo que Joel havia profetizado. E sobre essa base, o que vai acontecer? Pedro então vai pregar o Evangelho e vai chamar o povo ao arrependimento. Veja só, ainda em Atos, Pedro diz assim à multidão: arrependei-vos e cada um de vós sejais batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos
e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E eu chamo aqui a sua atenção, a última expressão de Pedro, de que essa promessa é para todos a quem Deus chamar. Veja, isso aponta para o aspecto universal da promessa do Espírito Santo. Joel já havia dito que o derramamento seria sobre todos os tipos de pessoa, incluindo jovens, idosos, homens, mulheres, servos e servas, independente de idade, sexo, classe social. O dom incluía todos aqueles que se arrependessem, que crescem no Senhor Jesus Cristo. E agora Pedro então começa a alargar a tenda. Ele agora começa a ver que aquela maravilhosa promessa, ela se expandiria não apenas ali, não ficaria apenas ali em Israel, mas seria para todos os povos, todas as nações. Então, percebemos, portanto, querido, que desde o Antigo Testamento sempre houve uma promessa divina de enviar o seu Espírito a fim de iniciar uma era diferente, uma era do Espírito Santo. O Espírito viria a habitar de modo mais pleno, de modo mais, vamos dizer assim, universal, entre os povos, e não mais seria limitado à nação de Israel, a uma só nação. Antes, ele seria derramado de forma abrangente, abundante sobre vários povos, raças, línguas, nações. Então, o momento quando aquela promessa fosse cumprida seria um momento ímpar, um momento único na história da salvação. O primeiro ponto é esse, a era do Espírito Santo. Os profetas anunciaram essa era, ok? E ela se cumpriu com o Senhor Jesus Cristo e no dia de Pentecostes. Primeiro ponto. Segundo ponto. Esse ponto aqui é interessante porque esse ponto ele gera muitas dúvidas em muitos crentes. A atuação do Espírito Santo nos crentes do Antigo Testamento. Qual é a atuação do Espírito nos crentes do Antigo Testamento? Você sabe? Como era operada a salvação dos crentes lá no Antigo Testamento? Veja, há várias posições a respeito dessa questão. Eu não quero abordar todas elas, mas eu quero abordar as principais, as duas principais visões, interpretações a respeito desse assunto, que eu gostaria aqui de trazer para os irmãos. Primeiro, existe a posição que afirma que a diferença da atuação do Espírito Santo nos crentes antes e depois de Pentecostes era qualitativa. O que é que isso significa? Veja só, esses que defendem esse posicionamento, eles dizem que antes de Pentecostes, ou seja, no período do Antigo Testamento, certo? O Espírito Santo habitava temporariamente nos crentes, ou seja, o Espírito Santo, ele vinha sobre algumas pessoas, mas ele não permanecia nelas. Ele vinha, mas ele saía, certo? Ele habitava para realizar determinadas tarefas especiais, mas ele não habitava nos crentes. Eles não tinham uma relação íntima, constante, direta com o Espírito Santo. Segundo essa posição, o Espírito só passou a habitar e permanecer nos crentes no Novo Testamento, especificamente depois de Pentecostes. Essa é a primeira posição que eu gostaria de destacar, que a atuação dos crentes no Antigo Testamento era temporária. Então, essa posição ela vai afirmar que a diferença da atuação do Espírito Santo antes e depois de Pentecostes, no Antigo e no Novo Testamento, é qualitativa. No Novo Testamento isso vai ser melhor, qualitativamente melhor.
certo? Vai ser tipo assim, um outro tipo de atuação. Se antes ele não habitava, agora ele vai começar a habitar dentro do crente. É nesse sentido que eles dizem. A segunda posição afirma que a diferença da atuação do Espírito nos crentes antes e depois de Pentecostes é quantitativa. O que é que diz essa posição que é a nossa posição, vamos dizer assim? Isto é, não há uma diferença qualitativa na atuação do Espírito Santo, mas há uma diferença de intensidade. O Espírito, ele realiza a mesma obra que ele realiza hoje nos crentes do Novo Testamento, ele realizou nos crentes do Antigo Testamento. Mas o que houve, a mudança que houve do novo para o velho, em relação ao velho, é que agora essa atuação ela é mais intensa, ela é mais abundante. Certo? Então, a diferença é que depois de Pentecostes, o Espírito passou a agir de maneira mais intensa. Então, de acordo com esta posição, já no Antigo Testamento, o Espírito Santo habitava nos crentes verdadeiros da mesma forma como ele habita hoje. O que aconteceu é que depois de Pentecostes, quando ele vem oficialmente sobre a igreja foi batizada ali naquele penúltimo evento da história da salvação. Então, quando ele vem sobre a igreja, a ação do Espírito sobre a igreja, ela é realmente mais ampla, ela é mais intensa. Ele agora concede dons espirituais a todos os crentes e não somente a algumas pessoas especiais, Moisés, Sansão e outros, como os profetas, por exemplo. Hoje o Espírito Santo derrama dons a todos os crentes. Então ele capacita todos os crentes com poder, com ousadia, com coragem para dar testemunho do Evangelho, conforme o Senhor Jesus Cristo havia prometido. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, queridos, o Senhor Jesus disse que eles tinham uma missão e para que eles pudessem realizar essa missão, o Espírito viria sobre eles trazendo poder para que eles realizassem essa missão. Então a intensidade da ação do Espírito na vida deles seria quantitativamente maior. É nesse sentido. Ok? Agora, eu gostaria de mencionar alguns textos que são usados para indicar a não habitação do Espírito Santo nos crentes do Antigo Testamento. Então, existem alguns textos que as pessoas usam para dizer, não, o Espírito não habitava nos crentes do Antigo Testamento. Primeiro, 1 Samuel 16,14 diz assim: tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor da parte deste, um espírito maligno o atormentava. O que ocorre aqui, queridos, é que Deus retirou de Saul a unção do Espírito Santo para que ele não mais reinasse em Israel. Ou seja, Deus havia concedido o seu Espírito a Saul para que ele realizasse uma determinada tarefa, que no caso, ou determinadas tarefas, porque ele tanto foi usado no sentido de ser um rei, como também para profetizar, certo? Mas isso não significa que Saul era crente. Isso não significa que Saul era crente, certo? E por causa do endurecimento de Saul e da sua falta de arrependimento pelos seus pecados, Deus o rejeitou e aquela unção capacitadora para reinar foi retirada dele. Certo? Outro texto é Salmo 51, 11, quando Davi ora dizendo assim: não me repulses da tua presença e nem me retires do teu Santo Espírito. E não me retires do teu Santo Espírito. Davi aqui, meus queridos, no Salmo 51, ele havia pecado e ele está justamente lembrando daquilo que aconteceu com Saul. Ou seja, Davi estava lembrando que ele foi quem substituiu a Saul.
e que ele também era pecador à semelhança de Saul, e que de fato ele estava assim arrependido do seu pecado, diferentemente de Saul, ele se arrependeu. E Davi aqui, ele ora dizendo: Senhor, não me repulses da tua presença, não retires de mim a unção que o Senhor me deu para que eu fosse rei. Ou seja, o que Davi está dizendo aqui é: eu quero completar o chamado, a missão que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero completar aquela missão que o Senhor me deu. Eu quero continuar sendo aquela pessoa que o Senhor ungiu com o Espírito e capacitou para que realizasse a tua obra aqui, realizasse a tua vontade aqui, reinasse em Israel. Então, Senhor, não retire de mim essa unção capacitadora, assim como ocorreu com Saul. Então, no Antigo Testamento, queridos, temos textos que falam do Espírito Santo indo e vindo sobre pessoas. Isso realmente é fato. Precisamos fazer uma distinção entre, e aí está a questão, a ação salvadora do Espírito e a ação capacitadora do Espírito Santo. É diferente, certo? Quando Davi diz: não retires de mim o teu Espírito, ele está se referindo à obra capacitadora do Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre Saul para capacitá-lo a reinar, porém, por causa da sua rebelião, o Senhor retirou dele o seu Espírito, retirou essa unção para reinar. O Espírito Santo, ele pode usar mesmo uma pessoa que não seja crente, como o caso de Saul. Nesse sentido, pode sim. Inclusive, nós vimos que na graça comum, o Espírito Santo, ele age. Outro texto também que é mencionado por aqueles que defendem a posição de que o Espírito Santo não habitava nos crentes do Antigo Testamento encontra-se no Evangelho de João. Jesus, falando aos seus discípulos, diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, eles usam esse texto com o seguinte argumento. Eles vão dizer assim, veja só: Jesus está afirmando que o Espírito estava com os discípulos e depois o Espírito estaria neles, certo? Habitaria neles. Logo, isso prova que antes do Pentecostes o Espírito não habitava nos discípulos. Ok? Eu acredito que a melhor interpretação para esse texto é nós entendermos ele dentro do seu contexto. Qual é o contexto aqui? O contexto é que, de fato, o Senhor Jesus Cristo, ele estava ali se despedindo dos apóstolos, dos seus discípulos, certo? E que, de fato, ele estava dizendo a eles que iria, mas deixaria com eles o seu Espírito. Veja, a distinção aqui não é sobre o Espírito estar com os crentes do Antigo Testamento, enquanto que no Novo ele estava nos crentes. Não é essa a distinção, não é esse o foco, não é esse o ponto, certo? O ponto do Senhor Jesus aqui é que ele estava indo para o Pai, ele vai se ausentar fisicamente dos seus discípulos, e ele está informando que viria outro para ficar em seu lugar com os discípulos, ninguém menos que o Espírito Santo, certo? E que o Espírito Santo, ele estaria com os seus discípulos e estaria neles e não mais se ausentaria deles. Esse é o ponto que o Senhor Jesus está ressaltando aqui. Enquanto que ele está indo para o Pai, não estaria fisicamente, mas o Espírito estaria com eles, neles, permanentemente. Não seria algo temporário, mas seria algo permanente. Eles não ficariam sós. Eles teriam um Consolador habitando com eles, neles, permanentemente. Ok? É nesse sentido que Jesus diz: ele está
convosco e estará em vós permanentemente. Então, o contraste não está relacionado ao Espírito habitar ou não habitar neles, certo? Antes, o contraste do texto está no fato de que Cristo vai para o Pai, porém, o Espírito Santo ficará com eles permanentemente, certo? Então, os discípulos, meus queridos, eles já eram crentes, eles já eram habitados pelo Espírito Santo antes de Pentecostes, certo? Há um determinado momento em que Pedro vai falar para Jesus, Jesus vai lavar os pés de Pedro, Pedro, não, Senhor, não faça isso. Aí Jesus diz, não, mas se eu não lavar os teus pés, eu não tenho parte contigo. Então me banha todo. Aí Pedro, com aquele jeito dele, sempre muito... Aí Jesus, não, eu já tenho lavado vocês já estão lavados, mostrando que eles já eram crentes, certo? Agora, alguns argumentos que evidenciam a atuação do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo nos crentes do Antigo Testamento, certo? Então, agora aqui a gente vai justamente destacar isso. Alguns argumentos que evidenciam que a atuação do Espírito Santo é a mesma nos dois testamentos. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar é a doutrina da aliança, certo? Então, as igrejas reformadas, elas entendem que Deus tem apenas uma aliança. Deus tem um povo no Antigo Testamento que era composto, né, de judeus que criam nele. Muitos judeus não criam nele, mas sempre existiu o remanescente fiel, ou seja, dentro do povo judeu sempre houve aqueles que realmente criam em Deus, que eram fiéis ao Senhor. Então, esses eram crentes assim como nós, certo? A diferença é que eles criam no Messias que viria, nós cremos no Messias que já veio. Mas eles eram crentes assim como nós. Deus sempre teve um povo somente, nunca dois povos. E com esse povo Deus fez uma aliança na pessoa de Cristo. Então a salvação, ela sempre foi da mesma maneira. É isso então que às vezes as pessoas têm dificuldades de entender. Elas pensam que no Antigo Testamento Deus salvava as pessoas de uma forma, no Novo ele passou a salvar de outra forma. Não há base bíblica para isso, certo? Deus não tem dois caminhos de salvação. Sempre a salvação foi pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo na vida do pecador. Sempre foi assim. Ok? Então, na teologia reformada, entendemos que Deus, ele tem uma só aliança, um só povo, uma só salvação, que é a salvação pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Há uma atuação básica do Espírito Santo nos dois testamentos, não é? No que diz respeito ao chamado eficaz, regeneração, novo nascimento, justificação, adoção, santificação, perseverança dos santos, certeza de salvação. Todas essas bênçãos ocorrem por obra do Espírito Santo nos crentes, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Então veja, não tem como você querer separar algo que é uma só aliança. Somente aqueles que não conseguem ressaltar de fato esse aspecto de continuidade, como ele precisa ser ressaltado, que vão criar essas teorias. Ok? Segundo argumento que eu gostaria de usar é a natureza básica do homem. A natureza do homem, e aqui vale deixar claro, eu coloquei natureza básica do homem depois da queda. Eu só não coloquei ali, né? Mas a natureza básica do homem depois da queda. Por quê? Porque depois que o homem caiu no jardim do Éden, todos os seus descendentes, com exceção que nasceram dele,
todos os seus descendentes que nasceram ordinariamente do homem, com exceção de Cristo, né, nasceram com uma disposição predominante para o pecado, nasceram com uma natureza pecaminosa, ok? Isso significa que o homem nasce morto espiritualmente e, como tal, por si só, ele não vai buscar a Deus. Ele precisa que Deus, de fato, intervenha na vida dele. E quem é que faz essa obra? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai aplicar a salvação na vida do pecador, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Certo? E é interessante porque eu disse para vocês que são duas visões, mas que na verdade são várias. Uma dessas visões que dizem que o Espírito não habitava nos crentes, eles vão dizer até que não havia regeneração no Antigo Testamento. E veja só, precisamos... o Senhor Jesus disse que nós precisamos nascer de novo para herdarmos o reino dos céus. Nós não somos capazes de dar vida a nós mesmos, espiritualmente falando. Nós não somos capazes. E há uma necessidade indispensável. Se o homem quer herdar a vida eterna, ele precisa nascer de novo. Foi isso que Jesus disse a Nicodemos ou não foi? Está lá em João capítulo 3, verso 5. Nicodemos, um homem que ainda estava no Antigo Testamento. Certo? Um mestre do Antigo Testamento. Aí Jesus diz assim para ele: em verdade, verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí Nicodemos, não, mas espera aí, como assim? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Como é que é essa história e tal? Aí Jesus se volta para Nicodemos e diz assim, aí Nicodemos diz assim, como pode suceder isso? Aí acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Ou seja, você não compreende essa realidade, mesmo você sendo um mestre de Israel. Ou seja, essa realidade ela é presente em todo o Antigo Testamento. Um mestre da lei tinha que saber de que é o Espírito Santo quem vai dar vida espiritual ao ser humano, quem vai regenerá-lo. Ele não vai fazer isso por ele mesmo. Não é a lei que vai fazer isso por ele mesmo. É o Espírito. Para que uma pessoa, queridos, fosse salva no Antigo Testamento, é preciso que o Espírito Santo a regenerasse. Para que os israelitas pudessem crer no Messias que viria, era necessário que eles fossem regenerados pelo Espírito Santo. Só o Espírito Santo é capaz de realizar essa obra. O homem não é capaz de realizar essa obra porque ele está em pecado, ele está caído, ele está morto espiritualmente. E não somente isso, veja, e depois da regeneração? O homem, o ser humano, ele precisa ser santificado e sustentado na presença de Deus. Só o Espírito é quem vai capacitá-lo a isso. Então, depois da regeneração, o ser humano precisa ser santificado e sustentado para continuar na fé, senão ele volta atrás. Por isso, a presença do Espírito Santo no crente é necessária tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Não tem como, meus queridos. Essa perspectiva de dizer que o Espírito Santo não habitava nos crentes do Antigo Testamento, ela torna os crentes do Antigo Testamento, vamos dizer assim, inferiores a nós. E torna a religião do Antigo Testamento uma religião meramente externa e formal. Sem o Espírito não há regeneração. Sem o Espírito não há santificação. Certo? Como é que os crentes do Antigo Testamento eles se santificaram? Por eles mesmos? Com as forças da carne? Foi assim? Não tem como. Quando você olha para os crentes do Antigo Testamento, eles viviam uma vida inferior à que nós vivemos?
Não viviam. Quando você lê os Salmos, por exemplo, quando você lê os Salmos, que você vê aquela profunda experiência daqueles homens com Deus, vocês acham que aqueles homens eles estavam acima de nós ou abaixo de nós? Nós queremos ter aquela comunhão com Deus que eles tiveram ali nos Salmos. Nós queremos aquela realidade para as nossas vidas. Nós queremos ser firmes daquele jeito. Nós queremos ter a nossa fé tão fortalecida quanto eles tiveram. Porque eles tinham o Espírito Santo, meus queridos, habitando deles. Isso é fato. Não tem como. Então, é importante nós destacarmos aqui, não é? Então, o que o Pentecostes representa? O Pentecostes significa que a vinda do Espírito Santo, significa a vinda do Espírito Santo para esta nova fase da igreja, na qual a igreja sai da nação de Israel e se expande para o mundo todo. E ela então precisava de poder, autoridade, dons e capacidade para pregar a todos os povos. E foi isso que aconteceu. Eles receberam o poder do Espírito Santo naquele dia. Então a ação dele no Antigo Testamento é a mesma, só que, de fato, no Novo Testamento, há sim esse aspecto de que ela vai ser mais intensa, ela vai ser mais abundante, ela vai ser mais ampla. Ok? Segundo ponto foi esse. Agora nós vamos entender um pouco, para finalizar, o papel do Espírito Santo como nosso Consolador, certo? Veja, voltando àquele texto, quando o Senhor Jesus Cristo, ele discursou para os seus discípulos lá no cenáculo, na véspera da sua morte, e ali esperava-se que o Senhor Jesus Cristo estivesse à procura de algum conforto naquele momento ali que se aproximava da morte dele. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo, o que ele vai fazer é consolar os discípulos, confortá-los, não é? E aí Jesus então vai fazer isso prometendo a eles que enviaria o Espírito Santo. Voltando para João 14, 16 a 18. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ok? Então aqui, queridos, Jesus falou sobre outro Consolador, né? A palavra Consolador é ajudador, ou também advogado. No grego é a palavra parakletos, que está ali grafada. Então, a primeira coisa que nós queremos destacar aqui nesse texto é que o Senhor Jesus Cristo prometeu que enviaria outro Consolador, outro Paracleto, certo? Isso significa que aquele Consolador que estava sendo prometido não era o primeiro. Ok? Então, o Paracleto primeiro, vamos dizer assim, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Consolador primeiro do seu povo. Então, Cristo é o primeiro Paracletos do seu povo. O papel de Jesus como Paracletos é visivelmente importante no seu ministério terreno, certo? Então, ele é o primeiro Consolador do seu povo. Como é que nós podemos saber disso? Vamos ver aqui o nosso primeiro ponto, desse primeiro tópico desse ponto 3. Jesus como nosso Consolador, como o nosso Paracleto. Então, primeiro, o registro da apresentação de Jesus Cristo em Jerusalém, nós vamos ler o seguinte: Lucas 2, 25 diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este, justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Então, nesse texto, a frase, a consolação de Israel, é justamente uma referência à pessoa e à obra
do Senhor Jesus Cristo, ou seja, o Messias que viria, ele era tido como a consolação de Israel. E Simeão aqui, ele tinha recebido do Senhor, né? Ele esperava a consolação de Israel antes de partir. Ele queria ver, no caso aqui seria o Messias, a pessoa de Cristo, que ele de fato viu, certo? No judaísmo antigo, o conceito da consolação de Israel expressa a esperança da salvação messiânica. O maior consolador enviado por Deus para consolar o seu povo é o servo sofredor, conforme está lá em Isaías capítulo 61, que diz assim: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr em Sião, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa de cinza, e por aí ele vai, não é? Então nós sabemos que essa profecia diz respeito a Cristo. Ele é que viria para consolar o seu povo, consolar a todos os que choram, conforme é dito aqui. Ele viria para curar os quebrados de coração, consolar todos os que choram. Então o Messias, o próprio Cristo, ele seria esse paracleto, esse consolador prometido e anunciado pelos profetas, certo? Agora, é importante nós entendermos também o que é um paracleto. O que é esse consolador? Essa palavra, essa expressão paracleto, ela se refere ao quê? Nós já mencionamos, mas vale a pena nós entendermos um pouco mais. O termo paracleto tinha um rico e variado uso no mundo antigo. Esse vocábulo, ele deriva de um prefixo para e da raiz kalem, que juntos é chamado para estar ao lado, certo? Então, no mundo antigo, nós vamos perceber que o paracleto, ele era alguém convocado para estar ao lado de outra pessoa e representá-la no tribunal. Representar essa pessoa diante do juiz, certo? Essa, vamos dizer assim, seria a principal figura do paracleto. E 1 João capítulo 2 vai usar esse termo para Cristo, quando é dito assim, lá em 1 João 2:1: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos o quê? Um advogado, no grego lá está paracletos, junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, nesse trecho da palavra de Deus, essa palavra paracletos, advogado, ela é justamente utilizada não para o Espírito, mas para Cristo, mostrando assim que Cristo, ele é sim o nosso paracleto também, junto com o Espírito Santo. E aqui o paracleto é um advogado que nos representa diante do tribunal de Deus. Se eu peco, eu posso recorrer a ele, porque ele vai interceder por mim diante de Deus, certo? A tremenda verdade do Novo Testamento é que quando nós estivermos no tribunal de Deus, o juiz, não é, em nosso julgamento será o Senhor Jesus Cristo, que também é nosso advogado. Graças a Deus por isso. Isso nos traz mais tranquilidade, mais segurança, mais certeza de que nós não vamos ser condenados, porque ele vai ser o juiz e ao mesmo tempo vai ser o meu advogado, o seu advogado, certo? Agora, ponto 3. O Espírito Santo é o nosso outro paracleto, o nosso advogado sagrado, nosso consolador. Então, em seu papel de paracleto, o Espírito Santo, ele realiza mais de uma tarefa, certo? Primeiro, ele de fato, ele é esse intercessor, conforme nós podemos ver lá em Romanos 8, 26 e 27. Meditamos nesse texto aqui no domingo passado, então ele está aí fresquinho na mente dos irmãos,
nós vimos aqui, certo? Então, um dos ingredientes vitais para a nossa oração é que ela deve estar de acordo com a vontade de Deus, certo? Então, a própria oração é uma forma de adoração. Deus requer que a nossa adoração seja feita em espírito e em verdade. E assim como desfrutamos de 2 advogados junto ao Pai, assim também possuímos 2 intercessores junto ao Pai. O Espírito Santo também nos ajuda em nossas orações, porque nós não sabemos orar como convém, e Ele então intercede por nós diante do Pai. Nós temos um intercessor que está à destra de Deus e um intercessor que mora dentro de nós, junto ao Pai. Ok? Então o Espírito Santo, ele é o nosso paracleto, não somente diante do Pai, mas também ele é o nosso paracleto, o nosso advogado diante dos homens. Em que sentido? Jesus prometeu aos seus discípulos que em seus momentos difíceis, o Espírito Santo estaria presente para ajudá-los a falar aos homens. Então veja aí Marcos 13:11. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai falar pelos crentes nesses momentos decisivos. Ele vai ser o nosso advogado nesse momento, ele vai falar por nós. Nesse sentido também ele é o nosso paracleto, ok? Ele é o nosso advogado de defesa, ao mesmo tempo que ele exerce o papel também de promotor de acusação contra o mundo. Por quê? Porque Jesus vai dizer lá em João 16, do 8 ao 11, que é ele quem vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para o Pai e não mais me vereis; e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ele exerce essa função também. Então o Espírito, ele dá testemunho quanto à verdade do Senhor Jesus Cristo. Ele, de fato, ele mostra para os homens pecadores a sua incredulidade, a sua infidelidade a Deus, a sua falta de conformidade com a lei do Senhor. Então, o mundo, portanto, é convencido do pecado, da incredulidade, por causa da ação do Espírito. Ou seja, aqueles que se convertem são convertidos pela ação do Espírito Santo. Mas veja, quando a Escritura apresenta o Espírito Santo como advogado, não quer dizer que ele também não esteja exercendo um papel de consolar o nosso coração, de nos confortar. Como eu disse, o papel dele como paracleto é variado, certo? Então, vamos perceber, queridos, que ele está conosco nas batalhas, ele nos consola quando nós estamos tristes, ele está conosco fortalecendo-nos, capacitando-nos para realizar a obra do Senhor, para enfrentar as lutas da vida cristã, para vencer os desafios contra o pecado, contra o mundo, contra Satanás. Então o Espírito, ele é o nosso paracleto, habitando em nós, conosco, nos capacitando também a fazermos isto. O próprio Senhor Jesus Cristo falou aos seus discípulos que eles receberiam poder do Espírito Santo, lá em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, para que eu possa cumprir o chamado de Deus para a minha vida, de glorificá-lo, e também cumprir esse chamado de testemunhar de Cristo, de levar o Evangelho através do meu testemunho, das minhas palavras para o mundo, eu preciso do poder do Espírito Santo. E ele, de fato, me fortalece, ele, de fato, me capacita, ele, de fato, vai me dar ousadia, autoridade. É só você ver como os discípulos eram antes de Pentecostes e depois de Pentecostes, no que diz respeito à intensidade
que eles receberam do Espírito Santo e o poder que eles tiveram e a ousadia e a coragem para fazer o que eles fizeram. Certo? Vejamos então, para finalizar, algumas implicações da doutrina para a vida do crente. Primeiro, como temos desfrutado do privilégio de viver em um período no qual o Espírito Santo foi derramado de maneira mais ampla e intensa? Essa é uma pergunta que eu e você precisamos fazer, ela é muito pertinente. Não que antes, no Antigo Testamento, não fosse, os crentes não fossem habitados pelo Espírito Santo, eles eram sim, porém nós recebemos um derramamento especial do Espírito Santo em Pentecostes, certo? Recebemos a capacitação do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo para testemunharmos, para levarmos o Evangelho adiante, para exercermos os nossos dons. Esse talvez seja um aspecto que você também vai perceber, de descontinuidade, porque no Antigo Testamento, como eu disse, algumas pessoas apenas elas eram dotadas com dons espirituais. No Novo, não. Todas as pessoas recebem dons espirituais para servirem a Deus, para servirem ao reino. Mas o que é que nós estamos fazendo? Será que nós estamos cuidando dos nossos próprios negócios? E aí, que Deus use as outras pessoas com seus dons espirituais para fazer o reino dele avançar? Eu não, eu vou cuidar das minhas coisas. Eu tenho mais o que fazer. Veja, queridos, nós temos um grande privilégio. Nós vivemos nesse momento tão especial em que o Espírito Santo foi derramado de forma tão especial, nos capacitando, nos dando forças, nos consolando, nos trazendo para a comunhão. O que é que nós estamos fazendo? Estamos buscando ser cheios do Espírito Santo? Ou não? Segundo, Cristo não nos deixou órfãos, Ele nos enviou outro Consolador para estar sempre conosco. Certo? Então o Espírito Santo ele está sempre conosco, intercedendo por nós diante do Pai, porque nós somos fracos, não sabemos orar como convém. O Espírito Santo está conosco, nos consolando das nossas dores, tristezas, provações. O Espírito Santo está conosco, nos ajudando a discernir a vontade de Deus em muitas situações, certo? Situações que para nós são muito complexas, a gente não consegue entender, mas o Espírito Santo ele vai direcionar os nossos passos, Ele nos capacita a fazer as melhores escolhas, as escolhas que mais honrem a Deus, que mais glorifiquem ao Senhor, escolhas sábias. O Espírito Santo também está em nós, nos capacitando a perseverar na fé, a realizar a obra que Deus nos deu de ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. O Espírito Santo habita permanentemente no crente, dando essa confirmação. O Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. O Espírito Santo é a garantia de que eu vou ser ressuscitado naquele último dia. Se em vós habita o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, isso significa que vocês também vão ser ressuscitados dentre dos mortos. Então o Espírito é a garantia de que a obra que Deus começou em minha vida, Ele vai completar. Nós não ficamos órfãos. Nós temos o Espírito Santo conosco, o outro Consolador que foi enviado pelo Pai e pelo Filho. Terceiro e último, temos dois grandes intercessores junto ao Pai, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Essa é uma das razões, queridos, pelas quais temos a certeza de que a nossa salvação é certa, é segura. Por um lado, nós temos o Senhor Jesus Cristo que intercede por nós, como nos diz João, 1 João 2:1, não é? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, certo? Então, Ele é o nosso advogado junto ao Pai quando nós pecamos. Por quê? Porque se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, a verdade não está em nós. Nós pecamos, nós vamos pecar. Mas aí João vai dizer, olha, mas se você pecou, confesse, se arrependa, porque nós temos um advogado junto ao Pai. Ele foi a propiciação pelos nossos pecados. Certo? Algo maravilhoso.
confiança maravilhosa que nós temos agora. Ele é nosso intercessor também no sentido de que Ele é quem vai interceder para que Deus, de fato, nos sustente. Lembra do apóstolo Pedro? Quando o apóstolo Pedro estava todo confiante, dizendo para Jesus: olha, ainda que todos te neguem, eu jamais vou negar. O que é que Jesus disse para Pedro? Lucas 22, do 32 ao 33. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Veja, Jesus sabia que viria um momento terrível para Pedro, de tentação, que se ele fosse deixado por ele mesmo, a fé dele ia chegar ao fim. Eu, porém, roguei ao Pai, para que a tua fé não chegasse ao fim. Então, Cristo é quem intercede junto ao Pai, para que a nossa fé não chegue ao fim, para que a gente possa perseverar até o final. Por que eu tenho certeza que eu vou perseverar? É pelas minhas próprias forças? Não, é porque eu sei que uma das razões é que Cristo está intercedendo por mim junto ao Pai. O Espírito Santo também intercede por nós. Temos 2 intercessores. Veja, nós não sabemos orar como convém. Nós vivemos aqui neste mundo como nós vimos, ainda em fraqueza, né? Nos momentos em que nós estamos orando, apresentando a Deus as nossas lutas, as nossas dificuldades, apresentando as nossas dores, apresentando os nossos gemidos. Nesse momento, o Espírito traduz a nossa dor, traduz o nosso sofrimento, traduz os nossos gemidos a Deus, que ouve e que vai atender à intercessão do Espírito. E o Espírito faz isso, inclusive, com gemidos inexprimíveis, com os mesmos gemidos, com a mesma dor, com a mesma angústia que muitas vezes nós nos apresentamos diante de Deus. Ele leva a Deus as nossas orações, mas nós desconhecemos a vontade de Deus para nós. Ele não, Ele conhece. Ele leva essa oração a Deus, intercedendo por nós e fazendo a oração que nós deveríamos fazer, mas que muitas vezes não fazemos, porque não sabemos orar como convém. E Deus vai responder, vai responder aquela oração que nós deveríamos ter feito, e não aquela que nós fizemos naquele momento, que pode não estar de acordo com a vontade dele. Então Ele vai fazer o que é melhor para nós. E o Espírito Santo vai interceder por isso, para que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas, porque ela sempre vai ser o melhor. Então, queridos, nós podemos então concluir esse estudo, não é, sobre a era do Espírito Santo. Isso aqui é uma preparação para a próxima aula, que vai ser sobre o batismo com o Espírito Santo. O que foi que aconteceu em Pentecostes, nós vamos estudar, não é, em Pentecostes e em Atos. O que é que significou aquilo ali para a vida da igreja? Então nós estamos aqui preparando para a próxima aula. Então que Deus nos abençoe e que Ele nos capacite a cada dia. Amém. Deus, graças te damos, ó Pai, por sermos expostos à Tua Palavra, em especial nesta manhã, aprendemos a respeito da pessoa bendita do Teu Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor derramou o Teu Espírito sobre nós sem medida, de forma abundante, e vivemos nesse período tão privilegiado, Senhor. Nos ajuda como crentes a aproveitarmos esse privilégio, a desfrutarmos desse privilégio de termos à nossa disposição o Espírito sendo derramado de forma tão intensa e tão abrangente. Ajuda-nos, ó Pai, a buscarmos mais e mais do Teu Espírito. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos mais e mais cheios do Espírito Santo. Que essa seja a nossa oração, Senhor, todos os dias. Que todos os dias possamos pedir a Ti
Senhor, me enche do teu Espírito. Que esse seja o nosso anseio, que possamos, ó Pai, de fato buscar a capacitação que vem do teu Espírito, para que venhamos a cumprir as nossas tarefas e, sobretudo, a nossa missão de glorificar a Ti, de testemunhar do Teu Evangelho. Ó Deus, somos fracos, não sabemos orar como convém, por isso, Senhor, que o Teu Espírito nos auxilie, interceda por nós, Senhor, a cada dia. Obrigado, Senhor.